Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? É o Paiva novamente aqui para a gente bater um papo hoje sobre manutenção de motorhomes. Durante as viagens aí, normalmente o pessoal pede socorro, tô em tal lugar, quebrou isso, estourou aquilo, tal. Tem coisas que não tem como prever, que acontece mesmo, você está em cima de um veículo, está levando uma casa nas costas e as coisas acabam por acontecer. Agora, muitas coisas podem ser evitadas com uma manutenção preventiva. E aí não adianta achar que todo mundo é igual, que a manutenção para um vai servir para outro. Então eu separo mais ou menos assim o grupo de viajantes, né? Como os viajantes de finais de semana. Final de semana, feriado, o cara tem lá seu motorhome, seu trailer, sua camper e dá aquela saída, vai ali, curte uma semana fora, volta para casa. Tem aquele, ou esse mesmo também, que sai de férias. E tem nós, que eu me enquadro nesse quesito aí, que são o que eu chamo de contínuos. É o pessoal que trabalha na estrada, pessoal que presta serviço na estrada, o pessoal que faz home office, trabalha remotamente da estrada, seja de onde ele estiver, ele vai trabalhar. Então, eu, por exemplo, a gente sai viajando, nossas viagens normalmente são viagens longas. Essa aqui está sendo a viagem mais curta, e uma viagem curta para a gente leva 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. A viagem normal para a gente é viagem de 1 ano, você fica 1 ano fora. Então você tem que ter a preventiva muito legal para você não passar tanto apuro na estrada. Uma coisa que sempre que eu falo a respeito de motorhomes, o pessoal fala assim: pô, pai, mas você tá aí, você esquece de falar do pessoal da Combosa, das vans. Gente boa, eu penso o seguinte: combis, vans, trailers, campers, motorhome, truck home, um Fusca com a barraca no teto, um Fiat Uno que o cara fez uma cozinha atrás, para mim é tudo motorhome, tá? É uma motorhome, é uma casa motorizada. Se a tartaruga tivesse motor, eu chamaria ela de motorhome também. A casinha dela tá ali, então eu chamo todo mundo de motorhome, ok? Pô, mas você tem que fazer uma coisa específica para a Kombi e fazer uma coisa específica para o trailer. Gente, a casa é a mesma. Os equipamentos que você tem em um, você vai ter no outro, mais ou menos, mas tem. Tem Kombis que são muito mais equipadas tecnicamente do que o motorhome grande. O cara quis fazer daquela forma, o cara pôde fazer daquela forma, então ele vai fazer daquele jeito, certo? Então, para mim, é tudo motorhome. Por isso que eu não crio esse negócio, essa diferenciação da Kombi, do trailer, da camper. Para mim é tudo motorhome. Falando em motorhome, eu já tô aqui, ó, com a camiseta do 4º encontro de motorhomes aí, que foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, feito pela Campa MS, lá pelo Nabor e a diretoria da Campa MS. Foi um encontro fantástico, maravilhoso. Eu já estou aí esperando o 5º encontro, eu e muita gente. E quem estiver passando por Mato Grosso do Sul nessa época, é um encontro que vale muito, muito, muito você ir. Ok? Agora vamos voltar para nossas manutenções. A manutenção preventiva, gente, ajuda você a não parar no meio da estrada à toa. Para nós que somos o viajante contínuo, não dá para você sair, aí chegou no meio do nada. Normalmente essas coisas acontecem entre nada e coisa alguma, e você vai lá e você fica sem placa solar, ou você fica sem o aquecedor, sem isso, sem aquilo. Eu falo isso por experiências próprias, experiências minhas e experiência do pessoal que a gente vai ajudando no meio da estrada. Ou eu paro para ajudar, ou eu paro porque é um cliente, mas a manutenção preventiva tem que existir, tá? E aí o que eu sugiro para todo mundo? Agende um dia no mês, tipo dia 1º, dia 15, dia 30, marca um dia aí no seu calendário
aonde eu estiver, eu vou parar para fazer a minha manutenção preventiva. Eu separei aqui de uma forma, lembrando que essa minha série de vídeos, eu sempre estou fazendo ela de uma forma didática, que serve para todos, tá? O cara não precisa ser técnico, não precisa ser o engenheiro, é para todo mundo. Eu quero que aquela pessoa que pilota seu motorhome, ele tenha condições de se virar, entendeu? Aí ele chega depois de uma cidade, ele acha um técnico e aí faz o inteiro. Mas que na estrada ele não fique por esse tipo de problemas. Eu separei aqui entre a manutenção elétrica, hidráulica, gás e o ar-condicionado, tá? Que são setores aí separados. Mas vamos começar pela elétrica, ok? A manutenção elétrica. Então, gente, para ficar mais simples e mais fácil também de entender, eu separei a casa do carro, tá? Compreendendo van, motorhome, a Kombi, seja lá o que for, eu separei a casa do carro. São manutenções diferentes, tá? Então a gente vai deixar para falar do carro no final, ok? Do veículo em si no final, até porque cada veículo é específico. O que vai ser genérico ali é a parte de lubrificação, pneus, etc. Mas vamos falar da casa, ok? Vamos lá então, da casa à parte elétrica. Vamos lá, gente, uma coisa para a gente começar entendendo também é 90% daquilo que a gente usa nos nossos motorhomes não foram fabricados para o uso no motorhome. Eles não foram projetados para você montar no veículo e sair trepidando, sair pulando, caindo em buraco, ou pegar estradas como as estradas do Brasil que a gente bem conhece. Tá, eu rodei aqui a 262 de ponta a ponta ali. Você tem hora que você quer parar para apertar os parafusos da roda, porque vai cair. Ok? Então, se você imaginar, por exemplo, um disjuntor. O disjuntor ele foi projetado e foi fabricado para ficar fixo dentro de um quadro lá dentro da sua residência. Não foi fabricado para isso aqui. Tá? Até hoje não tem um disjuntor que foi desenvolvido para você usado em veículos. E aí você colocar desde o começo a placa solar. As placas solares que nós utilizamos, a maioria de nós utiliza, ela foi feita para uso residencial. Residencial, industrial, mas não foi feita para andar ali grudado em cima de um teto do veículo, vibrando do jeito que ela vibra. Vibrando, corrente de vento, e aí a gente vai para a praia, chuva de areia, o pessoal vai para a Argentina, gelo, neve, não sei o que, e volta, vai para o Nordeste. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para ficar lá, ó, fixa no seu telhado da sua casa. Fogão e geladeira. Tem os fogões e geladeiras que foram feitos lá específico para motorhome. Tem até a etiquetinha do motorhome e tudo, mas 90% da turma não usa. E eu me incluo dentro dessa turma. O meu fogão é um fogão residencial de 4 bocas com forno. Esse fogão interno aqui. O meu fogão externo da cozinha externa é um cooktop de 2 bocas que foi feito também para residência. A minha geladeira é uma geladeira comercial residencial. Então ela não foi fabricada para isso. O compressor dela não foi fabricado para ficar lá vibrando. Aí você tem aquecedor de passagem. O aquecedor de passagem, lógico, existe lá os boilers pronto para motorhome, desenvolvido para isso, maravilha. Porém, 90% da turma eu inclusive, usa o aquecedor de passagem. O meu, no caso aqui, é aquele Lorenzetti, é o querido de todo mundo, que ele foi fabricado, ele foi projetado e fabricado para ficar fixo na parede da sua casa. Tá? Não foi para isso. Ao bem da verdade, ele não foi fabricado nem para ser usado com botijão de gás. Ele tem um problema com a pressão, com a pouca pressão que tem o botijão de gás, tudo. Ele não foi fabricado para isso. Mas a gente utiliza. Aí tem a série de equipamentos que hoje em dia já foram pensados em motorhome. Você tem, por exemplo, o ar-condicionado 12 e 24 volts. Pensado, na verdade, para o uso em carretas. Mas ele já está andando, então já foi pensado nisso. O DC-DC, ele já foi pensado nisso.
porque ele vai lá pegar a energia do alternador e jogar na sua bateria, ok? Então ele já foi pensado para andar num veículo. O restante do equipamento, gente, é muito raro você ver um equipamento que foi feito exclusivo para isso, para o motorhome. No meu motorhome eu tenho o ar-condicionado 12 volts, que eu estou aqui olhando para ele, e eu tenho um split Daikin 220 volts, que não foi pensado para isso. Funciona? Funciona. Pode dar pau? Claro que pode. Eu já tive problemas com ele, por causa da tubulação de cobre, em função da vibração ali, ela acabou rompendo aqui. Eu tive que trocar isso daí. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Quando você põe um ar-condicionado na sua casa, a tubulação não fica vibrando. Aqui fica. Foi uma vez só, mas resolveu. Então é bom a gente lembrar sempre disso, que os equipamentos não foram fabricados para uso no motorhome. São adaptações. E essas adaptações requerem atenção contínua, ok? Então vamos para essas atenções contínuas agora. A manutenção elétrica, gente. Vamos lá começar. Então eu sugeri que vocês marcassem um dia aí, né? Então vamos supor que hoje é o dia que você marcou, agendou aí, que você vai fazer a sua manutenção preventiva na parte elétrica. Começar pelo começo, a geração de energia. Se você, considerando que você tem a placa solar, então vamos começar por ela, geração de energia. Vai lá e olha os aspectos físicos da placa solar. Se tem alguma placa que está trincada, se tem alguma placa que está com parafuso solto no suporte, resolve isso. Se tiver trincada, é ver se esse trinco atrapalhou a geração de energia, reduziu a geração de energia da placa e, lógico, procurar substituir o mais breve possível. Lavar a placa. É muito importante você lavar a placa, principalmente quando a gente anda em estradas de terra. Eu peguei muitas estradas de terra agora. Lava as placas, moçada. Conectores da placa, os MC4. Tá? Eu, quando faço a instalação, eu corto os MC4 fora, ligo direto, estanho, soldo, já para não ter esse tipo de problema. Mas isso não é uma regra. Você pode tranquilamente utilizar o MC4. Lembrando que o conector MC4 não foi fabricado para andar numa casa que roda tremendo. Ele pode vibrar, ele pode soltar, e isso acontece. Eu já peguei alguns casos aí de MC4 que o cara estava solto. Não tinha geração de energia, quando o cara foi lá olhar, não, é só seu cabo aqui que está solto. Ok? Então verifica o MC4, tá certinho, passe uma fita isolante nele para evitar que a vibração solte ele ali. O ideal, soldar ele. Observa ali da placa para baixo, tá? Os cabos, a integridade física dos cabos, se eles estão descascados, se eles estão amassados. Às vezes a placa solta e ele começa a bater em cima do cabo. Aí ele faz um curto ali, ó. É alumínio, ele vai roçando. Então verifica essa integridade ali, para saber se você não tem um curto no teto do seu carro, tá? Se não tem nada cortado, então é verificar isso daí. Verificou, identificou alguma anomalia, já resolve, pronto. Ok? Descendo um pouco mais, os controladores de carga, que para surpresa de alguns, não é de todos, né? Olha, capes aí. Para surpresa de alguns, o controlador de carga também não foi feito para motorhome, gente. Ele foi feito para uso residencial. Agora começaram a desenvolver controladores de carga que vem lá escrito para uso em motorhome. Também para uso em motorhome. Por quê? Porque o mercado de motorhome fez um boom nessa parte elétrica. Então eles estão vendendo também. Ainda não existe nenhum que seja específico para motorhome. Existem aqueles que também podem ser usados para motorhome. Mas você pega lá, confere todos os parafusos dele, tá? Os conectores, já falamos sobre eles. Reapertar todos os terminais. Pega lá nele,
chavezinha de fenda, chavezinha Phillips, vai em todos eles. Pô, mas isso raramente acontece. Raramente acontece sempre, porque aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui nessa cidade onde nós estamos, eu vi que a geração estava fraca. Coloquei um banquinho, fui lá, olhei, um cabo solto. Do que é isso? Vibração. Vai lá, confere, aperta, chega o cabo mais para cima, aperta ele com força, tudo. Reapertou os terminais. Verifica o setup da memória. Eu já peguei casos que você vai lá, setou, por exemplo, para bateria de lítio. Ele apagou, acendeu, alguma coisa aconteceu nele ali, ele perdeu esse setup dele e foi para a bateria de chumbo, que é por onde ele começa, de chumbo ácido. Okay? Então, verifica o setup. É chumbo ácido, é chumbo ácido. É lítio, é gel, já deixa tudo certinho ali. Verificou. Saiu dele ali, barramento. Verificar a oxidação no barramento. Tem um vídeo que eu fiz aí sobre barramentos. Não usar barramentos, rosca no barramento ali, ó. Normalmente algumas pessoas fazem a rosca ali no próprio corpo de cobre do barramento e põe o parafuso. Não façam isso, pro bem de vocês mesmos. Faça furo passante, arruela de pressão, porca, e aí você coloca ali o terminal. Ok? Então é fazer o que? Verificar a oxidação. Se tiver oxidação no barramento, tem mau contato, que é o mau contato que vai causar isso daí. Reaperta os terminais e verifica a área de curto-circuito. O que é a área de curto-circuito? A proximidade entre o positivo, o barramento positivo e o barramento negativo. Às vezes você tem um cabo ali que ele está com um fiozinho dele aqui, ó, próximo, e pode encostar aqui. Isso vai te dar problema. Vai queimar, vai causar alguma anomalia. Então pega lá, dá uma olhadinha, se não cair um clips, se não cair uma moeda. O meu tem que ficar atento, porque o meu barramento é aqui embaixo da mesa. Então é uma coisa que eu olho aqui quase diariamente. Também é o meu trabalho. Mas pode cair um clips, pode cair uma moeda. E eu tenho que ficar atento com essas coisas. E aí verificar a integridade dos cabos. Você vê que várias vezes eu falo, verificar a integridade dos cabos. Pega lá o cabo, olha ele assim, pô, não tá certo, não tá derretido, não tá cortado, não queimou, não escureceu. Qualquer coisa que aconteça no cabo, queimou, escureceu, aqueceu, tá errado. Tá errado e você tem que providenciar a solução para isso. Senão você vai ter um problema maior. Aí aproveito para falar sobre os fusíveis e disjuntores. O cara vai lá e pega, nessa manutenção que ele está fazendo, ele viu lá que tem um fusível queimado. Ele trocou o fusível. Na manutenção do mês seguinte, aquele mesmo fusível queimado, ele vai e só troca o fusível. Não. Se o fusível está queimando, tem alguma coisa errada. Ou ele foi mal dimensionado, ou o próprio circuito está tendo alguma anomalia alta, um curto-circuito, alguma coisa está acontecendo. É igual o disjuntor quando desarma. Se o disjuntor desarmou e ele foi bem dimensionado para aquele circuito, alguma coisa aconteceu de errado. Tá? Você pode ir numa tomada, por exemplo, da pia. Eu estou olhando porque eu tenho ali 2 tomadas na pia. E aqui a gente usa aquela panela de fazer arroz, panela elétrica para fazer o nosso gohan, arroz japonês. Ela foi dimensionada para isso, o cabo que vai para ela foi dimensionado para isso. No caso que você não dimensionou, pôs lá só um cabinho de 2,5 nele, quando você ligar aquela panela lá, ele vai sobreaquecer e vai desligar o disjuntor. O que você faz? Vai lá e liga o disjuntor de novo. Tá errado. Disjuntor desarmou, fusível queimou, tem que olhar. Isso aí é febre, como se fosse uma febre numa criança, falando assim, ó, você tem uma infecção em algum lugar, vamos identificar isso aí. Ok? Agora, voltando lá, olhou todo o barramento está certinho, reaperta. Cuidado quando você estiver reapertando os parafusos do barramento. Normalmente os barramentos são próximos. Tá? Cuidado quando você estiver reapertando aqui para a chave não pegar de um lado para o outro. Você está aqui, sei lá, com uma 13, uma 10, dependendo do que for ali.
De preferência, utilize chave L, porque a chave L vai pegar o parafuso por cima, assim, ó. Ela não vai pegar o parafuso assim, com uma chave de boca normal, ok? Ah, mas eu só tenho chave de boca. É só tomar cuidado. Na dúvida, você vai lá, pega uma luva cirúrgica, uma luva dessas de lavar roupa, lavar prato, corta o dedão dela e mete na chave ali, que você já isolou a chave, ok? A gente tem que tomar cuidado com isso. Próximo passo, nesse caminho aí, as baterias. E aí eu vou falar de baterias de chumbo ácido, gel, lítio, baterias no geral. Verificar a oxidação de terminais. Novamente, se tem oxidação no terminal, tem um mau contato ali. Tem uma fuga, tem alguma coisa. Então, verifica os terminais, estão certinho e tal. Ah, mas o terminal é bom colocar a graxa branca para evitar isso aí. Gente, o terminal ele tem que estar seco. A conexão dele ali, ele é seca. A conexão elétrica dela é seca. Se acontecer alguma coisa, você vai, solta aquele terminal, limpa bem limpo, passa uma lixinha ali para tirar todo o resíduo. Pode passar um WD-40 ou um limpa-contatos para limpar isso dali. Devolve novamente, fixo, sem graxa, sem graxa e sem graça. Não inventa graça nisso, não, que você vai ter dor de cabeça. Faz a verificação física da bateria. Okay? É olhar para a bateria e perceber se ela não estufou. Passa a mão no corpo da bateria assim, ó. Você vai verificar aqui se ela estufou alguma coisa, se ela está gerando aquecimento. Tem baterias que você vê que ela aqueceu aqui, não aqueceu aqui. Todas essas anomalias estão erradas. Tem alguma coisa errada que precisa aprofundar isso daí. Aí falando sobre as baterias de chumbo ácido, vazamento nelas. Eu já tive baterias e recentemente já tenho vídeos meus aí de um cliente que eu fui mudar toda a instalação no motorhome dele, que ele tinha lá 2 baterias vazando. Bateria vazou, meu amigo, pode parar. Problema para ser resolvido o mais rápido possível. Corrosão na carcaça da bateria. Observa isso. Às vezes você olha em cima, levanta as tampas dela, olha, não está vazando nada. Só que embaixo da bateria está úmido, tem corrosão. Corroeu alguma coisa ali, está vazando. Tá? E por fim, na bateria, verifica a fixação dela. A bateria ela tem que estar fixa, ela não pode ficar jogando. Vou pegar aqui meu estojinho como exemplo aqui, ó. A bateria ela tem que estar fixa lá. Pode ser com cinta, pode ser com cantoneira, o que você tiver. Mas ela tem que estar fixa. Ela não pode ficar jogando assim, ó. Se ela ficar jogando, os terminais aqui vão soltar. E ela fisicamente aqui, ó, esse atrito físico dela aqui vai desgastar e pode causar um vazamento. Aí você vai ter um problema maior, ok? Então tá travadinha? Beleza, não tá? Vamos travar ela bem feita. E aí isso vale para chumbo ácido, para lítio, para gel, para LiFePO4, para toda a série de baterias. Prestar atenção, fazer com carinho, para você não ficar na mão, ok? A parte agora de disjuntores. No começo do vídeo eu falei para vocês, os disjuntores não foram fabricados para motorhome especificamente. Então, quando o engenheiro desenvolveu aqueles parafusos ali, ele não fez um parafuso autotravante. É um parafuso que você vai, coloca o bornezinho ali, apertou, travou, pronto. Verifica todos os terminais dos disjuntores. E aí você verifica normalmente. Novamente você vai verificar a parte física do disjuntor. Se tem disjuntor que está com o bornezinho derretido, queimado, quebrado pelo ressecamento, né? Qualquer anomalia dessa, você tem um problema. É melhor você fazer o quê? Substitui ele. Pega lá, substitui um da mesma amperagem, coloca junto, pronto, resolveu o problema. Isso vai evitar com que você tenha maiores dores de cabeça daí para frente, ok? Então isso aqui é o básico da elétrica.
Se você seguir um passo a passo aí da elétrica, lógico, cada veículo, cada motorhome tem as suas particularidades. Pô, eu não uso placa solar, eu carrego na fonte aqui, a fonte carrega minhas baterias e eu uso. Legal, então você faz esse mesmo esquema que eu fiz aqui, sem considerar a placa solar. Ao meu, além disso tudo, tem o gerador. Ótimo, legal, bacana. Então você vai lá ver a fiação do gerador que vem até ele. Vem até o seu barramento. E você depois vai lá e faz a manutenção mecânica do gerador necessário. Ok? Então finalizo aqui a parte da elétrica. Bom, falando sobre a manutenção hidráulica, é um pouco mais simples do que a manutenção elétrica, mas a falta dela pode estragar a sua viagem. Ok? O que a gente começa a observar? Vamos lá para as caixas. Normalmente, via de regra, os motorhomes têm 3 caixas. Caixa de água limpa, que você abastece lá no posto, no camping, seja onde for, para você tomar banho, fazer comida, o que queira. Tem a caixa cinza, que é onde desce a água das pias, a água do banho, vai tudo para lá. E a caixa de água negra, que é a fossa. Ok? Então verificar o vazamento dessas caixas. Você não arrumar encrenca no meio da rua. E para você de repente não deixar vazar lá a caixa de água limpa, ela trincar e você acabar ficando sem água. Você se preparou, encheu o tanque, quando você chegou lá na hora de usar não tinha. Aí já acabou a graça. Por coincidência, dessa vez eu estava num camping em Minas Gerais e chegou um trailer, um minibago novinho. E era uma estrada muito ruim de acesso até lá. O Brutus conseguiu chegar, o cara com essa caminhonete 4x4 também conseguiu chegar, puxando o minibago. Quando ele chegou na frente do Brutus, caiu a caixa de água limpa dele. A caixa fixa assim, caiu a frente da caixa no chão e saiu arrastando. Então, por sorte ali era terra, areia, aquela areia de roça, né? E aí não desgastou a caixa, tudo, conseguimos, eu e ele descemos lá, encaixamos ela no local de novo e pronto, resolveu o problema dele. Essa fixação tem que ser observada. E essa caixa dele já estava remendada. Ele falou, isso já aconteceu comigo uma vez na estrada. Se acontecer na estrada, negão, o dele ainda foi sorte que ele conseguiu reaproveitar. Provavelmente você vai perder a caixa. Perder a caixa, causar um acidente, custa nada. Desce lá, manutenção hidráulica hoje. Vou olhar, vai olhando tudinho. Então você tem a caixa de água limpa, a cinza e a negra, que é a fossa. Verificar tubulação e mangueira. Para quem usa tubulação de PVC, lembrar novamente, tubulação de PVC não foi feita para uso em motorhome. Foi feita para uso residencial. Então você trava ela de um lado do chassi, trava ela do outro lado do chassi do seu veículo. O chassi do veículo, ele trabalha, ele mexe, ele torce, ele é feito para isso. A engenharia dele foi desenvolvida para isso, para que ele flexione. Se não flexionar, ele vai trincar todinho. E aí o cano de PVC passa aqui embaixo, amarrado nele, fixo nele, com a braçadeira, seja lá o que for, ele vai torcer também. Então existe a grande possibilidade dele trincar, quebrar, soltar a cola de uma conexão. Procura observar isso. Quem usa mangueira já é um pouco melhor, porque a mangueira ela é flexível. Quem usa aquelas mangueiras azuis com conexão de engate rápido, melhor ainda, porque aquelas lá foram projetadas para aviões, máquinas industriais, máquinas agrícolas, para circular óleo, ar comprimido, água e outros fluidos. Então já foi uma mangueira pensada para isso, tá? No meu caso, eu mudei tudinho e hoje a gente utiliza só esse tipo de mangueira. Mesmo assim, você tem que observar. Bomba d'água. Observar a bomba d'água, o estado físico dela. Dá uma olhada no caso a minha bomba d'água, ela é externa, ela fica lá embaixo do caminhão. Protegida, tudo, mas eu tenho que olhar se de repente uma pedra não subiu, deu uma porrada nela, tal, com alguma coisa exposta. Olha o lado físico dela, olha o lado elétrico dela.
procura acionar a bomba, pede para alguém abrir uma torneira qualquer e fica lá perto dela para você perceber se ela não tem cheiro de queimado, tá? E o problema de solenoide, que a gente sempre passa com bomba aí, tem um vídeo meu já explicando. Se você quiser, você pode substituir o solenoide padrão de fábrica que vem nela por um solenoide industrial. E aí você zera esse tipo de problema. A bomba d'água, ela já foi feita para isso, para passar esse tipo de atrito, de vibração, porque a princípio elas foram desenvolvidas para barcos. Barco, casa de máquina, então você tem toda essa vibração ali dentro. Um veleiro, uma lancha, tem todo esse tipo de vibração. A mesma coisa que ela vai sofrer aqui no seu motorhome. Okay? E sobre a bomba d'água, é muito legal que você tenha um interruptor para a bomba d'água. Vamos rodar. Vamos começar a fechar tudo aqui, vamos rodar. Vai lá e desliga a bomba d'água. Por quê? As torneiras do motorhome, 99% das torneiras de motorhome, de quem usa motorhome, não foram fabricadas para uso em motorhome. Tá? Então, eu estou olhando para a minha torneira aqui, que de vez em quando ela abre. É uma monocomando, água quente e fria. Mas se eu deixar ela nessa posição aqui, o que vai acontecer? Ela assim, fria, né? E aqui quente, e aí você abre e fecha ela aqui assim. O manípulo dela aqui assim. Se eu deixar ela aqui, com a vibração ela sai abrindo para cá, ó. Se eu deixar a bomba ligada, e já aconteceu comigo de ter enchido a caixa d'água, esqueci de desligar a bomba, abriu, vazou toda a água. Já teve ocasião de molhar o chão do motorhome com isso. Aí você chega lá e a patroa fica brava com você porque não tem água para ninguém tomar banho. Okay? Então vamos todo mundo dormir porquinho. Ou então você vai lá e abastece de novo. Põe o botãozinho, cria o método, sabe, de vamos rodar, vamos rodar. Eu e ela aqui no motorhome a gente já tem esse método. Um lembra o outro, um critica, tem certeza? Desligou? Vai e desliga. Porque senão você vai ficar sem. Ok, gente? O básico da manutenção hidráulica é isso aí. É lógico, você tem que ir lá olhar, no caso de quem tem motorhome com sanitário, olhar o pedal de acionamento do sanitário, se está funcionando certinho, se não está vazando. Tudo aquilo que você pudesse cercar de que não vai ter problema, é melhor. Porque é melhor você ter um problema, é melhor você identificar um problema na hora que você está com tudo ali do lado, as ferramentas, e você está com o espírito predisposto para aquilo, do que você chegar num camping, ou numa praia, ou onde quer que você esteja lá, e descobrir que o seu vaso sanitário não funciona. Aí você vai ter um problema. Poxa, mas eu preciso de um parafuso aqui sextavado de tanto, eu não tenho. Quando você se prepara para manutenção preventiva, você tem. Tá? A minha ideia, gente, desse nosso bate-papo aqui, isso aqui não é uma aula, isso aqui não é um curso, isso aqui é um bate-papo. Tá? É um motorhomeiro conversando com vocês que também são motorhomeiros, ou aqueles que ainda não estão viajando, mas vão começar a viajar. A ideia é mostrar para vocês aquilo que acontece conosco na estrada, para evitar que aconteça com você também. Mas isso aí são os perrengues da vida. Negão, quem gosta de aprender ou quem gosta de viver o erro que o outro viveu, tá errado. Se você tiver um exemplo do que não deixar acontecer, é melhor. É melhor. Já faz aí 6, 7 anos que a gente está viajando, já passamos de tudo um pouco, fomos aprendendo com os outros, e aí hoje em dia eu tento fazer o quê? Ajudar os amigos que estão na estrada, ajudar os amigos que vão para a estrada a não passar tanto sufoco, ok? Mas você está ensinando o pessoal a fazer manutenção preventiva na elétrica, isso não é bom para você porque você trabalha como uma elétrica de motorhome, você vai perder cliente. Cara, eu posso até perder cliente, mas eu espero que eu ganhe um amigo. Porque eu não quero saber, eu não quero estar aqui e descobrir que o cara está lá na Chapada Diamantina com um problema nas placas solar dele que poderia ter sido evitado e eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. Não, mas eu não contei o segredo
porque eu não quero perder o cliente. Que eu perco o cliente, mas o amigo eu não vou perder não. Beleza, meus amigos? Vamos conversando, tem mais assunto aí pra frente, vamos pra lá. Bora lá, meu povo. Os dois temas finais aí pra gente falar. Gás e ar-condicionado. Gás. Vamos do básico. De preferência, tenha o seu botijão de gás fora do motorhome. Eu costumo dizer que botijão de gás foi feito para explodir. Então, deixa ele explodir por lá de fora do motorhome. Tá? Se for o momento, se der para você fazer, coloca lá um sensor de gás nele. Principalmente se ele tiver interno. Sensor de gases, que vai te alertar que está vazando alguma coisa. Mas a manutenção requer que você mantenha o hidrômetro dele no prazo certo, sem estar vencido, que ele não tenha vazamentos. Vai lá, pega a buchinha de sabão. Mas isso aí eu fiz quando eu instalei. O botijão de gás não foi feito para andar num caminhão, num ônibus, numa Kombi tremendo. Então não custa nada. Vai lá, reaperta ele, põe a buchinha, vê se aquela abraçadeira dele lá tá apertada certinha, vê se a mangueira não tá enforcada, dá uma geral, aproveita e vê se não vai acabar o gás, se não está encrencado, ok? A manutenção do gás é bem simples, é só você observar essas coisas. E o ar-condicionado, a pessoa vai lá, monta um ar-condicionado 12 volts no teto do carro dele e fala, pronto, agora eu tô legal. Agora meu ar-condicionado é 12 volts, pode socar o pau. Ótimo, maravilha, pode socar o pau que a bateria vai aguentar. Porém, lembra de abrir ele e limpar o filtro, tá? Ele tem filtro. Senão ele passa a não render mais. E aí quando você vai descobrir o que é, você leva lá para um técnico olhar, o técnico vai abrir e vai chamar você de porco. Tá? Dessa grossura de poeira lá em cima, poeira, fungo e etc lá dentro, tá? Então lembra de olhar como é que você faz para abrir, retira o filtro, limpa o filtro, se for o caso você troca o filtro dele, o filtro de ar dele e pronto. Simples assim. Maravilha? E quando você for lá olhar, aproveita e olha os cabos dele novamente. Olha a integridade dos cabos. Tá certinho, não tem nada amassado, não tem mau contato, não tem um curto aqui. Só troca o filtro de ar e vamos curtir a vida. Beleza, meus amigos? Esse era o tema de hoje. Espero que possa ajudar alguém, tá? E como eu sempre digo para vocês, quem tiver alguma dúvida aí pode colocar no comentário. Esse vídeo foi sugerido pelo Marcelo do Pernambuco. Ele sugeriu isso porque a gente estava conversando muito, ele estava com uns problemas lá. Então, Marcelo, muito obrigado, cara. Tá? Obrigado por assistir meus vídeos, obrigado por curtir, compartilhar e peço a você também que faça a mesma coisa. Tá? Curte o vídeo, ajuda a gente, compartilhe aí, tem muita gente que precisa desse tipo de informação, que acha que a manutenção de um motorhome é um bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças só quando quebra. A preventiva é muito fácil de se fazer, beleza? Com poucas chaves, com poucos instrumentos, você consegue resolver. Então vai lá, curte o vídeo, compartilha com os amigos e vamos para a próxima. Já tem um outro vídeo aí também no forno preparado para sair, já está na mão de vocês, beleza? Tá, vai estar na telinha aí. Forte abraço, meus amigos, fiquem com Deus, até mais.